Vocês devem ter acompanhado aí nos jornais a portaria divulgada pelo governo que modificou a antiga lei referente a trabalho escravo. Antes dessa portaria era considerado trabalho escravo não somente aquele trabalho em que há uma restrição à liberdade de ir e vir do trabalhador, mas também jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho também eram considerados trabalho escravo. E a partir da nova portaria, né, a principal mudança é que só vai ser considerado trabalho escravo quando existir restrição à liberdade do trabalhador. Ou seja, só vai ser trabalho escravo se acorrentar o trabalhador. Se não acorrentar, não é trabalho escravo. Temer tomou essa decisão para agradar a bancada ruralista, já que ele depende da bancada para poder conseguir seus votos lá no Congresso, né? Mas enfim, antes de mais nada, eu acho necessário explicar por que é que existe trabalho escravo. Olha, em países subdesenvolvidos como o Brasil, a oferta de mão de obra ela é bastante desequilibrada. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, existe uma pequena quantidade de trabalhadores especializados e uma massa enorme de trabalhadores sem especialização, sem nenhuma qualificação. Isso gera um desequilíbrio na oferta de mão de obra e permite que, para determinados trabalhos que não precisa o trabalhador ter especialidade, alguns trabalhos não precisa o trabalhador nem sequer saber ler ou escrever. Então, para esses tipos de trabalho, o patrão ele ganha um grande poder de barganha, vamos dizer assim, de modo que ele consegue pagar salários baixíssimos e oferecer condições de trabalho bizarras e mesmo assim vai ter gente querendo trabalhar. O que é que define a qualidade nas condições de trabalho e o nível salarial? A oferta de mão de obra e a demanda por essa mão de obra. Quem oferta a mão de obra são os trabalhadores, quem demanda a mão de obra são os empregadores. E quanto maior é a oferta, né, a procura por essas vagas, maior o poder de barganha para quem está empregando. E a depender da discrepância entre a oferta e a demanda, os empregadores vão ganhar condições muito fortes de barganha, de modo que ele pode pagar qualquer merreca para o cara e o cara vai aceitar trabalhar. Se ele não aceitar, tem outro que aceita. E juntamente com essa merreca, ele pode oferecer qualquer tipo de condições de trabalho que o cara também vai aceitar de qualquer jeito. Eu já comentei sobre o mercado de trabalho aqui nesse canal, na verdade eu estou repetindo inclusive algumas coisas aqui, mas qual é a solução para não existir trabalho escravo? É claro que a fiscalização é bastante importante, inclusive eu acho que essa portaria ela deve ser revogada o quanto antes, mas assim, a maneira mais eficiente de você acabar com o trabalho escravo em países subdesenvolvidos, países que ainda não têm uma oferta de mão de obra equilibrada como existe na Europa, vocês devem escutar essas histórias lá, né, da Europa, de a faxineira ela vai dar faxina com um carro, com o mesmo carro da patroa, isso é muito comum realmente nesses países. Mas por que é que isso acontece? Porque a oferta de mão de obra lá é equilibrada. São poucas as pessoas que não são qualificadas, poucos trabalhadores que não são qualificados, então são poucos os que vão buscar trabalho como de faxineiro, como de, sei lá, manicure. Então eles cobram caro. Se são poucos, eles têm poder de barganha. É por isso que acontece de faxineiro ganhar muito, né, de manicure ganhar muito nesses países. Então, em países subdesenvolvidos, como o Brasil, como esse equilíbrio na oferta de mão de obra ele só pode acontecer através da qualificação do trabalhador, e isso é algo para se fazer no longo prazo, no médio, curto prazo, não dá para fazer. O que esses países têm que fazer para prevenir o trabalho escravo é oferecer renda mínima para as pessoas pobres. No caso aqui do Brasil, Bolsa Família. O Bolsa Família tem que chegar a todos os pobres e tem que chegar com um valor razoável, garantir a alimentação básica para essas pessoas. Por quê? Olha, se o governo me oferece de graça a alimentação básica, as condições para eu pelo menos me alimentar e alimentar a minha família, eu não vou aceitar qualquer tipo de condição de trabalho. Então isso aí já melhora substancialmente o poder de barganha do trabalhador. Essa é a maneira mais eficiente de se combater trabalho escravo em países pobres. Acontece que isso só é possível cobrando impostos da população, só é possível fazer isso tendo um governo atuante, intervindo no mercado de trabalho, coisa que os liberais são contra, né? Eles vão ficar lá eternamente falando sobre a ineficiência do Estado. O Estado é ineficiente, é ineficiente. Mostra esse vídeo para algum liberalzão que você conhece, compartilha aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações. Valeu!